Beleza. Lá, voltou aqui. Então, tem esse texto aí disponibilizado para vocês no Drive da turma. É um texto, o título é Ninguém é a favor dos bandidos. Você que não entendeu nada, né? Então, o texto, ele é, trata com essas frases, né? Bandido bom, bandido morto. Tem idade para matar, mas não tem idade para ir preso. Direitos humanos só servem para bandido. Esse povinho defensor de bandido. Quero ver quando for assaltado. As frases aí todo mundo já ouviu falar, principalmente na TV, né? Aqueles programas Cidade Alerta, que o pastor da igreja coloca lá para vocês ouvirem, para vocês ficarem mal, para depois ir na igreja perder dinheiro. E é exatamente isso. Esses programas são tóxicos para você ficar mal, né? Você vê morte o dia inteiro para buscar refúgio na igreja, para dar dinheiro para eles. Né? É isso, tá? O que acontece? Ele incutiu na cabeça da população brasileira de uns 20 anos para cá, ele estampou na cabeça das pessoas essas frases, né? Bandido bom, bandido morto. Quero nem ficar entrando em questão de política aqui, tá, gente? Senão a gente vai perder muito tempo. Mas é só para vocês focarem aqui na questão de direito e cidadania, tá? Então esse texto aqui ele é desafiador, ele provoca uma reflexão sobre para que servem os direitos humanos, né? Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tá aqui, ó. Eu já mostro esse texto depois. Tá aqui. Ela tem. Eu vou tentar ler aqui de maneira resumida. Ele tá ruim. Quer estar melhor um pouquinho? Então, Declaração Universal, cidadão universal, né? A gente tinha parado, né? Ela foi adotada, né, em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra ter sido terminada e começar os nazistas começarem a serem julgados. Uma série de. Tá tranquilo. Espera aí rapidinho. Tô vendo aqui os alunos estão conversando comigo. Tá, tudo bem. O que acontece? Depois da Segunda Guerra, quando terminou a Segunda Guerra, houve a necessidade de consertar o mundo. O mundo estava de cabeça para baixo. Guerra Mundial, né? Então, os países que definiram como é que os recursos e como é que a punição aos alemães seria realizado, surgiu na ONU um movimento para para consertar isso, para declarar, né, direitos humanos universais. Todo cidadão que nasce, ele tem que ter esses direitos. A partir desse ponto que a sociedade conversa. Abaixo disso está errado. Então, considerado que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de direitos iguais e inalienáveis é fundamentado a liberdade, fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros e ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, crença, de liberdade, de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. Considerado essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito. Estado de Direito. Lá? Estado de Direito. Significado. O que é o Estado de Direito? Lá.
Estado de Direito é a situação jurídica ou um sistema institucional no qual cada um de todos, desde o simples indivíduo até o do poder público, são submetidos ao império do direito, às leis. Estado de Direito é assim, ligado ao respeito às normas e aos direitos fundamentais. Em outras palavras, Estado de Direito é aquele ao qual até mesmo os mandatários políticos estão submetidos à legislação vigente. Tá legal? É um Estado de Direito. Quando alguém clama por uma democracia, um Estado de Direito, a pessoa está clamando e poderosos respondam à lei, né, assim como o povo comum, né? Então, Estado democrático de direito é como o país vive. Conceito de Estado que busca superar o simples Estado de direito concebido pelo liberalismo, tá? Garante não somente a proteção aos direitos de propriedade, mais que isso, defende por meio de leis uma variedade de garantias fundamentais baseadas no princípio da dignidade humana. Tá? Isso é o Estado democrático de direito. É o nosso regime de poder no Brasil. Tá? Então, sejam protegidos pelo Estado de Direito para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Olha que interessante. Pessoas têm que ter direitos, todos têm que respeitar direitos de maneira igual às leis, para evitar o quê? Que o homem, o povo, se revolte ou seja oprimido. Olha como é que é importante isso. Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre nações e considerando que os povos das Nações Unidas reafirmam em carta sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Então, considerando que os Estados-membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância dos direitos e liberdades. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e das liberdades é a mais alta importância pelo cumprimento desse compromisso. Né? Olha o quanto se fala em liberdade. Liberdade, 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 né? Percebam que vários países, principalmente a China, é conhecida como uma nação que ela não respeita direitos humanos. Tá? Uma ditadura, um regime fascista, né? Digamos assim, comunista é uma ditadura, tá? E ela não respeita de várias formas os direitos humanos básicos ocidentais. Então, tem os artigos, né? Presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos de todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce, através do ensino e da educação, para promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional. Então, aí, ó, artigo 1º, pulando aqui, né? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternalidade. Isso é a utopia, né? Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração,
sem distinção de qualquer espécie, seja ela raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, qualquer outra condição. Todo mundo goza desses direitos. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Né? Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Né? Ninguém será submetido à tortura, em tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como uma pessoa perante a lei. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração, contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, toda pessoa tem direito a receber tributos nacionais competentes, remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Todo mundo tem direito de ser defendido. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e parcial para decidir de seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito a ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitui delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta a pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Vocês estão tomando nota de quantas aí o Brasil não respeita? Professor, Todas. eu estou esperando aqui a oportunidade de falar do espaço. Posso acrescentar um ponto interessante? Claro. É que a Constituição brasileira de 88, ela é completamente banhada nisso daí, das liberdades individuais. Né? 40 anos depois, ela vem 100% inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive, por exemplo, na própria Constituição tem lá o princípio da presunção de inocência, que é: ninguém será considerado culpado sem sentença penal, condenatória, transitada e julgado. Toda essa baboseira aí. E, além disso, é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, na lei tá lá. O problema maior é fazer cumprir o que está escrito, porque está escrito lá. Então, as pessoas ficam cultuando: bandido bom, bandido morto, aparece na televisão. Isso é a maior manipulação, pura demagogia, porque quem for lá para procurar saber, está escrito lá o que é o certo, qual que é o Estado Democrático de Direito. A dificuldade é fazer cumprir o que está escrito. Então tu é de esquerda. Começa com esse papo, não, cara. Olha só. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou falando pragmatismo. O que é de esquerda? Fala aí. Meu amigo, só um negócio. De que adianta estar escrito se não é cumprido? Mas é justamente o que eu estou falando. Não adianta. Não adianta nada estar escrito tudo isso aí. Então, não adianta nada estar escrito tudo isso daí se não é cumprido nada, cara. Será que não adianta? Exatamente. Será que não adianta? Justamente, eu estou falando. Não, adiantar tá escrito puramente, não adianta. O negócio é fazer cumprir o que está escrito. É o que eu acabei de falar.
Pera aí. De primeiro mundo. Isso não tem nada a ver com esquerda ou direita. Isso tem a ver com pragmatismo jurídico. Não tem nada a ver. Isso precisa ser racional. O que adianta eu colocar um papel lá? Não pode fazer tal coisa. Ninguém cumpre. E daí, por que serve o papel? Ele é só um papel. Ô, filho, mas tu tá no Brasil, filho. Tu acha que vai ser assim, cumprido tão fácil? Ué, mas eu tô falando que seria o certo. Você não, mano. Ele não Tá tá indo bom, contra ele tá você, lá, não, mano. cara. Ali o Fed, Ele 10 tá, a ele 10. tá, Mas não vai ser cara, cumprido, filho. Aqui cara, é cada um que é um por cada um, filho. Quer todo mundo ganhar um em cima do outro. Então, esse aí é o problema. Sim, eu tô te entendendo, cara. Eu tô tranquilo. Esse é o problema. Porque ninguém faz cumprir. Porque é um jogo de poder onde tá todo mundo preocupado com o seu próprio ego. Mas se a gente não colocar nossa imposição de cidadão para poder dizer que é contra isso de alguma forma, nada vai acontecer nunca, entendeu? E nunca Olha só, vai, pessoal. filho. Olha só. O que acontece? É importante, é isso que a gente tem que ter um marco. Alexandre está sendo pragmático também, né? Mas olha só, a gente tem que ter a consciência de que existe um marco. A partir daqui, imagina se a gente nem tivesse isso, como é que ia ser pior. Com isso, ninguém cumpre. Então a gente pelo menos sabe que quem não cumpre está errado. Essa que é a jogada, em primeiro lugar. Porque, por exemplo, nessas declarações aqui, você vê, por exemplo, ó, toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada. Olha, ó, a Lava Jato toda é uma sacanagem, cara. A Lava Jato toda saiu prendendo todo mundo, entendeu? Pessoas que a gente não sabe se está errado ou se não está. Não sei, mas Sérgio Moro, ele utilizou o Ministério Público de Curitiba, corromperam a Constituição, corromperam direitos humanos básicos, saiu prendendo todo mundo. Não é negócio de esquerda, de direita, nem de defender Lula ou não. Tá na lei, cara. Tá na lei e eles corromperam isso. Então, qual que é o problema aqui que tem que prestar bastante atenção? Quando chega um cara e fala na TV, ele fica 24 horas por dia martelando lá na TV, né, que bandido bom é bandido morto, e não sei o que, não E os sei o fins que. justificam os meios. Nem isso. Mas quando o cara fica minando isso na cabeça de vocês, isso é um plano, tá, bem específico da Igreja Universal, tá? Deixar você mal, tóxico, para depois você ir para a igreja perder dinheiro para eles. Isso é um plano, tá? É assim já desde 1990, isso é planejado, tá? Estou dizendo isso porque eu vi uma entrevista do Datena, que é o cara que começou a fazer isso em larga escala. E ele disse isso na entrevista, tá? Ele era um repórter esportivo, ele foi contratado para ficar disseminando esse veneno. Quando você tem essa percepção de que tem que ter vingança, que bandido tem que morrer, assim, no íntimo todo mundo tem direito a ficar com raiva, com vingança. Mas pega a visão. Por trás disso tem algo muito maior, que a partir do momento que você anula direitos e deveres de um cidadão transgressor, você anula, você dá permissão para o Estado matar aquele cara sem haver um julgamento, o Estado ele automaticamente vai avançar em outros direitos que você já tem. Você vai dar a chancela para o Estado matar os outros e, uma vez que o Estado mate as pessoas, ele vai avançar para os seus direitos mais básicos, de acordo com o sabor dos governantes. Então, sim, aquilo ali é um campo... Aguenta aí, Denis. Aquilo ali é um campo, isso foi um campo preparado para você justamente ter o Estado tirando essas garantias legais e básicas, para avançar em cima de você. O Estado, hoje, ele mata pessoas com a justificativa de que bandido bom é bandido morto. Há poucos anos atrás, o Supremo achou que podia prender as pessoas sem julgar, ia botar o país de cabeça para baixo sem julgar. E aí o que vai acontecer? Os seus direitos individuais eles vão ficar cada vez mais frágeis. Então, se hoje a gente está reclamando que nada acontece, o que está acontecendo? Essa situação vigente ela está sendo articulada para você ter menos direito ainda. Você se ferrar mais ainda. Deixa o Denis falar.
esse lance de bandido bom, bandido morto, eu não apoio que tenha que matar qualquer bandido, não. Mas sim criar uma lei de pena de morte para que os criminosos que cometam crimes hediondos tenham a pena de morte. Isso não seria tirar totalmente nossos direitos, porque a partir disso teria um julgamento que iria decidir ou não se foi um crime hediondo, se ele merece a morte. Isso não daria ao Estado o poder de tirar nossos direitos mais básicos, entendeu? Peraí, Denis, Não é olha só. sair matando Mas aí qualquer isso é morrer pobre. Peraí, Denis, Aí isso olha é só. morrer pobre. Peraí. Você tá dando, Denis, você tá dando direito ao Estado ao direito. Você está dando o Estado tirar o direito mais fundamental, que é o direito à vida. Tá? Então, preste atenção: pena de morte já existe, ela só não é institucionalizada. Tem tratamento jurídico, mas já existe. A partir do momento que tu vai dar permissão para o Estado te matar, você confia nesses vagabundos, nesses milicianos que estão aí, eles decidirem que você pode viver ou não, você vai deixar esse presente na mão dessa gentalha que está aí? Eu não dou de jeito nenhum, meu irmão. Não dou. Mas ele já decide. Matar cara. oficialmente Então, não. aí vai legalizar? Pois Não, Já não tá é legalizar legalizado. assim, não, Filho, cara. eu moro no Conjunto Tem. da Marinha. Entre onde eu moro, tem a VK, Vila Aliança, Vintém e Selvinha. São 4 favelas aqui. E outra, ainda tem o miliciano. Filho, o que eu mais vejo é isso, filho. Miliciano pra lá e pra cá de fuzil, filho, batendo na porta dos outros, pegando dinheiro, filho. Porra, e se não paga? Tu acha que o Estado vai se promover por um vagabundo que morreu lá dentro? Por um menor assim? Não vai porque essa gente já está dentro do Estado. Essa gente está dentro do Estado. Mas não é por isso que a gente também vai querer chancelar e tipo, dar voz para continuar assim, para piorar. A gente tem que querer a melhora, não o regresso. Denis, eu até entendo que você queira um julgamento proporcional aos crimes que são cometidos. Isso é um direito à vingança, se tem, cara. Deveria haver uma representação, sim. O problema é que se você dá esse direito do Estado que está tão zoado, cheio de bandido, ocupando. Olha aí, cara, a gente não tem governador há anos, cara. Todos foram presos, cara. Imagina tu dar direito para esses caras te matarem, cara. Pô, tá É maluco. furada, cara. É furada. Você deixa aí, meu irmão. E na prática, Não mata na ninguém. prática, isso vai funcionar para quem é mais pobre, porque é o que acontece hoje. Porque quem é rico paga fiança, paga advogado de luxo, paga o juiz, acabou. E quem é pobre não tem nem julgamento. Às vezes o cara é jogado na cadeia e acabou, irmão. Não tem essa não. Não tem nem direito a julgamento, porque está escrito na Constituição que todo mundo tem direito a ser julgado por juiz imparcial. E não é o que acontece. Tu é pobre, fudeu. Isso se tu não morrer lá dentro. O juiz é o mais parcial possível, né, cara? Você vê esses juízes aí tomando essas decisões que não prendem lá o cara lá, o Bolsonaro lá. Eu não quero falar de política, gente, é difícil, porque se a gente começar a falar de política aqui, azeda tudo, estraga tudo, tá? Não precisa nem falar de política com ideologia, não, mais por questão social mesmo. É mais importante. Exatamente. Vamos tentar manter o foco. Ciência política, né? Sem ideologia. Todo mundo muito polarizado, isso não é bom para a gente ter reflexão. Mas eu sei que são temas polêmicos, que todo mundo fica com vontade de falar, que está indignado, está tudo zoado mesmo, né? Mas por isso que eu propus esse texto aqui para vocês lerem, né? Eu vou dar alguns recortes, mas depois vocês vão ler isso aqui com calma, tá? Então, por exemplo, antes de mais nada, o que você prefere nesses dois cenários, né? Primeiro cenário, uma sociedade onde há muitos criminosos, logo há muito assaltos, latrocínios e homicídios. Entretanto, nessa sociedade, 99% dos crimes são resolvidos e os indivíduos são presos. Após voltarem às ruas, tornam-se reincidentes, ou seja, cometem novamente um crime, mas nessa sociedade, esse criminoso é pego novamente em 99% das vezes e há pena de morte. Ou o segundo cenário, uma sociedade onde quase não há criminosos, os poucos criminosos que existem, quando pegos, são presos, além de punidos com tempo de reclusão, os criminosos também são reabilitados, de várias formas possíveis, né? Com curso profissionalizante, tratamento psicológico, ambos os dados,
para que possam tentar uma nova vida e não há pena de morte. O que você prefere? O cenário 1 ou o cenário 2? Foi uma pergunta retórica? Não. Pergunta simples. 1 ou 2? 2. Cenário 1. O que mais? O que mais aí, galera? Os dois, né? 2 ou 1? Dois. E aí? 20% 2. Cenário Ah, 2. 2. Beleza. Bom, primeiro, ó, nenhum desses casos é o Brasil. Exatamente. Mas por isso que eu perguntei, você prefere qual dos dois? Mas Os acho aqui que no estão Brasil, na América. pois é, Acho que estão em país de primeiro mundo. A gente tá na América, né? Pô, você entendeu, né, filho? Ai, meu Fazendo Deus. de maluco. Dá mole aí também, cara, pra tu ver. Fica ligado, cara. Nenhum desses casos é o do Brasil. No país e em muitos outros temos altos índices de criminalidade, poucos programas de reabilitação e o senso comum vingativo de que o Lex Talionis, que é o Lex Talionis, é o olho por olho, dente por dente, é o Código de Hammurabi, é lá na época da Idade do Bronze lá, que você mata alguém, você tem que morrer, você corta a mão de alguém, você tem que cortar a mão da outra pessoa, é olho por olho, dente por dente, né? Então, ó, o senso comum vingativo de que o Lex Talionis, desenvolvido há cerca de 4.000 anos, já serve como solução. Todavia, há países parecidos com os dois casos propostos, que torna tangível a estrutura. E para o Brasil, qual dessas você preferiria para o nosso país? Vamos lá raciocinar com os pontos do autor. Primeiro caso, apesar de quase todos os criminosos serem pegos naquele cenário 1, né? O sofrimento das vítimas permanece. Como só se prende depois do crime, os lesados nunca terão a vida de um ente querido de volta, por exemplo. No primeiro caso, além de muitos crimes, os criminosos ainda têm a maior probabilidade de reincidir, ou seja, de cometer crime por mais de uma vez. E como são muitos criminosos, a economia do país perde a força produtiva. Pessoas que poderiam estar trabalhando, pesquisando, empreendendo, estão roubando. No primeiro caso, como são muitos casos a serem avaliados, o sistema jurídico ele pode vir a se tornar lento e ineficaz. Ó, olha o que o autor está dizendo aqui. Ó. Em nenhum momento eu quero impor a falácia da falsa dicotomia. O que é a falácia? Falácia é um caô. É um papo. Tá? Falsa dicotomia é você escolhe um ou outro, de querendo empurrar a pessoa para escolher uma situação, entendeu? Você dá duas situações. Você cria um argumento que você constrói aquilo para tender a pessoa a responder o que você quer em contrassenso a uma outra coisa que você está dizendo que está errado. O cara está te conduzindo. A falácia da falsa dicotomia. Tá? Existem infinitas possibilidades de combinações aqui, entretanto, isso é apenas um exercício para você entender o argumento. A pessoa, ela nasce bandida ou torna-se bandida? Pergunta importante. Você acha que as pessoas já nascem bandidas? O bebê já é um bandido? Já nasce, né, com o DNA do roubo? Será? A autora, né? Ela está dizendo, eu prefiro pensar que ninguém acredita que as pessoas já nascem criminosas. É um pouco lunática a visão de um mundo Minority Report. Você já viu esse filme, Minority Report? Não. Minority Report até do Tom Cruise, né? É um filme que eles preveem o futuro e julgam a pessoa pelo futuro, pelos pensamentos. Eles articulam pelas ações da pessoa, antes dela executar um crime, a polícia já prende ele antes de executar porque prevê o futuro. Olha que bosta. Essa é uma distopia, né? É um filme distópico. É legalzinho. É legalzinho.
tá? Então, ó, é um pouco lunática a visão de mundo Minority Report, onde o bebê será preso mesmo nos primeiros momentos de vida. Mesmo para quem acredita nesse mundo, o próprio filme trata do problema que isso poderia causar. É uma distopia, é um filme de ficção científica legal. Partindo da preposição de que ninguém nasce bandido, vou utilizar um personagem fictício como exemplo. O João, o bebê. Imagine o bebê da maneira como... Isso pouco importa. A única certeza sobre o João, o bebê, é que ele não nasceu bandido. É uma criança como qualquer outra, ainda dependente de pais, que pouco faz da vida, além de dormir e chorar. Nesse mundo fictício, o tempo passou e o João cresceu e, aos 16 anos, cometeu um latrocínio, roubo seguido de morte. Se João não nasceu bandido, então ele tornou-se bandido. A palavra tornou-se implica transformação, e esse que é o X da questão, tornou-se bandido, né? Os seres humanos se constroem com experiências e aprendizados, portanto, o meio em que se vive tem grande influência sobre ele. Sabendo disso, temos a visão clara de que algo acontece na sociedade que transforma as pessoas em marginais. E se você acha que não, talvez seja curioso saber que a taxa de homicídios no Brasil em 2008 era de 26,4 a cada 100 mil, enquanto na Islândia o índice não passou de 1,8 a cada 100 mil. O Brasil é muito violento. Fato é, há algo na sociedade, que não se discute aqui no texto, né, que leva as pessoas a cometerem crimes. Quando você diz que reduzir a maioridade penal é uma boa ideia, você não está focando na raiz do problema. Está apenas sugerindo uma maneira para remediar. E como veremos na frente, dado o nosso sistema, isso só aumenta a chance de criar um delinquente reincidente. Então, note, pouco importa se a maioridade penal é de 16, 18 ou 21 anos, se o país continua a formar criminosos. Devemos pensar em maneiras para diminuir a criminalidade no processo que transforma as pessoas em transgressoras da lei. Ou, logo, teremos mais presídios que universidades e mais marginais cidadãos comuns. E o foco da discussão deve ser o período de formação, condições que se formam criminosos e, a seguir, o que fazer com os criminosos para não reincidirem. Então, você tem um adolescente adulto, tem um período... o bebê, ele pode se tornar um período de formação dele, um adolescente, e evoluir para virar um cidadão comum. Ou esse bebê, ele pode se tornar um adolescente adulto, criminoso, e aí, ou você tem um sistema de reabilitação que reabilite esse adulto, cometer um crime, ou você vai para o caminho que ele vai ficar reincidindo e só piorando, ou fazendo a mesma coisa que é o que ele aprendeu a fazer. Né? Olha só, vou mostrar outro vídeo aqui interessante para vocês. Né? Muito do que a gente fala aqui, ó. Olha que interessante aqui. Eu... Botado esse vídeo aqui. E para... Ok. Tem um vídeo aqui da prisão na Áustria. Aqui, ó. Responda com sinceridade. Que tipo de punição você acha que merecem os criminosos? Na Áustria, o governo aposta num projeto polêmico e garante que está dando certo. Por fora, não há dúvidas de que o lugar é uma cadeia. Mas por dentro... Uma biblioteca com 30 mil livros em mais de 20 línguas. Academia de ginástica com equipamentos modernos. Ginásio de esportes com piso de madeira envernizada.
sala recreativa com várias mesas de jogos. Tudo isso e muito, muito mais no alto de uma colina que fica coberta de neve nesta época do ano na Áustria. Parece um belo hotel 5 estrelas, mas repare bem em alguns detalhes que quase passam despercebidos no meio de tanta mordomia. Os muros são de concreto e têm 20 metros de altura. Sobre eles, arame farpado. Por todo lado, câmeras de vigilância e guardas de olho 24 horas por dia. Se você apostou que isso é uma cadeia, acertou em cheio. Punir sim, mas sem humilhar. Esse foi o objetivo das autoridades austríacas que decidiram construir o Centro Penitenciário de Leoben, a mais moderna e luxuosa prisão do mundo. A ideia é tratar os presos com respeito, para que eles possam retribuir na mesma moeda. Aqui dentro e principalmente do lado de fora, quando voltarem à liberdade. O chefe do sistema penitenciário austríaco explica que todos os presos que passam por aqui, sem exceção, se reintegram mais facilmente à sociedade. Por isso, nosso lema é respeito em troca de respeito. Se os tratarmos feito animais, um dia soltaremos animais. Ele e o diretor da prisão de Leoben nos levam para conhecer as celas. Ou será que o certo seria chamar isso de apartamento? TV, frigobar, cama arrumadinha, sistema de aquecimento central. E os detentos até recebem aulas de música. Este rapaz, preso por tráfico de drogas, reconhece. Prestar contas com a justiça aqui é outra coisa. Mas será que uma cadeia assim não pode dar a falsa impressão de que o crime compensa? De jeito nenhum, rebate o diretor. Isso é uma prisão. Aqui eles estão sem liberdade. Nisso, nossa cadeia não difere das outras. A diferença é que aqui não temos casos de agressões, rebeliões, nada disso. O diretor faz questão de mostrar o outro lado. As visitas, por exemplo, são totalmente vigiadas. Nesta sala, o advogado conversa com seu cliente. E nesta outra sala, funcionários do sistema judiciário austríaco monitoram tudo. Esta agente explica que as conversas só podem durar 30 minutos. E o próprio computador corta a comunicação entre o preso, que fica de um lado do vidro, e os parentes, do outro lado. Somente presos com histórico de bom comportamento podem receber visitas íntimas. A suíte tem até forno de micro-ondas. E para não quebrar o clima do casal, em vez de grades, aqui as janelas têm vidros à prova de fugas. Se o casal tiver filhos pequenos, eles podem brincar na sala ao lado. Eu reconheço que se trata de uma prisão especial, diz este presidiário, mas eu prefiro a liberdade. Ele explica que toda essa mordomia que os presos têm em Leoben não sai de graça. Ele mesmo trabalha no restaurante dos guardas da prisão. E todos os outros detentos também trabalham e pagam como se fosse num hotel para estar aqui. A maioria monta produtos eletrônicos para uma das empresas locais que patrocinam a prisão. É claro que no Brasil também daria certo, garante o diretor, mas não dá para sair de um sistema penal arcaico diretamente para algo assim. Os presos certamente não absorveriam isso como algo a ser respeitado. É preciso mudar aos poucos, como estamos fazendo na Áustria. Funcionando há 2 anos, o Centro Penitenciário de Leoben passou no teste. Tanto que o governo austríaco já decidiu construir novas prisões 5 estrelas. Detentos de todo o país também possam pagar por seus crimes com civilidade e uma boa dose de requinte. Pessoal, o que eu quero provocar aqui não é complexo de vira-lata de vocês. É que vocês percebam... Peraí, tá me ouvindo aí? Sim. Sim. A ideia... Sim. Pessoal, parece que alguém levantou a mão aí depois. O Denis, mas ele baixou, né? O que acontece? A ideia aqui desses vídeos não é provocar em vocês aquela sensação de que Brasil é uma droga, Brasil não dá certo, não é isso.
mostrar para vocês como outros países resolveram problemas, tá? Mostrar até a conclusão do diretor lá da cadeia foi perfeita, né? Não dá para se aplicar lá um troço desses aqui. Tem muito que evoluir. A ideia é vocês verem como é que um país já que resolveu várias questões sociais, como é que ele trata os seus presos. Aí tem esse vídeo dessa coroa aqui que é um barato. Deixa eu ver, ó. Acho que no Brasil... O andar é vagaroso e os gestos lentos. Zoado. Aos 93 anos, Vó Maria sente o peso da idade, mas continua surpreendendo toda a família. Ela é bem diferente do tradicional, né? Ela é bem engraçada, assim, espontânea e tal. Ela faz todas as atividades normais, assim. Vó Maria é generosa. Basta que alguém precise. Se a situação é de crise, se a situação é de emergência, ela cresce de uma forma que ela toma conta de tudo e as pessoas se rendem a ela. Quando isso aconteceu? Muitas vezes, há várias décadas, numa época em que as penitenciárias se chamavam casas de correção, quando presos não tinham direitos, nem podiam receber visitas. Mas isso foi antes dessa avó começar seu projeto. O que faz Dona Maria uma avó pouco comum é o trabalho que ela desenvolve. Um trabalho difícil, que a maioria das pessoas considera perigoso. Dona Maria dedicou os últimos 70 anos a cuidar de presos condenados pela justiça. E é aqui, entre eles, que ela vive. Ela conhece cada um pelo nome, mas prefere chamá-los de anjos. É tanta dedicação que eles ficam sempre por perto para conversar, ouvir conselhos ou simplesmente sentir carinho de vó. A gente se sente muito bem. A gente gosta de estar perto dela, né? Hoje, a fundação que ela criou mantém um convênio com a Secretaria da Justiça do Estado. Aqui moram 80 presos, todos homens, que estão em regime aberto e semiaberto. Mas ai de quem pergunte a eles qual o crime que cometeram. Não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. Quem que interessa o que o preso seja? Ninguém mesmo, nem a família, que sempre conviveu com os presos. A nossa infância foi aqui dentro, a gente brincava no pátio junto com eles contavam história, empurravam a gente nos balanços, ajudava a subir em árvore. As pessoas têm um pouco de receio, assim, não entendem bem como é que funciona o sistema, né? Como eu vivia grande parte da minha vida aqui dentro, junto com os presos, né? Eu consigo ver justamente essa relação mais humana. Para os apenados, passar pelo patronato da Vó Maria significa se fortalecer para uma missão difícil. Quero buscar esse carinho de todos, assim, da sociedade, dos meus familiares, de todos. Você gostaria que todo mundo te tratasse como ela trata? Seria bom, né? Vó Maria desconversa, diz que não se sente especial e engata mais uma lição. Nunca encontrei pessoa completamente ruim. Sempre encontrei um traço de bondade de cada um dos piores presos que encontrei. Sempre encontrei algo de bom deles. Será Big Brother que... Você vê que aqui, com os recursos que a gente tem, infelizmente é obrigado a contar com a diferença que uma pessoa faz, né? Isso poderia ser institucionalizado em larga escala, né? Poderia ser um método de trabalho. Mas, infelizmente, fica tudo na responsabilidade da senhorinha, né? Que daqui a pouco já não morreu, né? Que essa reportagem é um pouco antiga, né? Fica dependente aí da aparição de pessoas especiais para resolver um problema, sendo que uma coisa que deveria partir do Estado. Às vezes nem institucionalizar, ou então só dar um apoio para as fundações privadas mesmo, porque, né, nem necessariamente está vindo do Estado, só o Estado dá o apoio, dá o aval, né? Tipo, tem uma fundação privada que faz tal coisa, vamos ajudar ela. Exato, é o mínimo, né? Existem várias iniciativas, tá, gente? Por aí espalhadas, só que não existe uma política de Estado para lidar com isso, né? Então, dentro aqui da Declaração dos Direitos Humanos Universais, é grande, só que não é tanto assim, né? Então, tem todos esses direitos aqui. Vamos lá, eu parei no... Cadê o do Sérgio Moro aqui, ó? Vacilão. Então, toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social
e a realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais, culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Então, vou pegar aqui um vídeo interessante, e ver aqui rapidinho, deixa eu só buscar aqui, vídeo que é bem interessante. Vou mostrar aqui rapidamente. Achei. Esse aqui é bem interessante, esse vídeo. Você por acaso já se perguntou por que algumas pessoas têm tanto na vida e tem outras com tão pouco? Qual que é o segredo que explica essas pessoas que deram tão certo ou aquelas que deram tão errado apesar de um começo promissor? Todo dia, o tempo todo, alguém está tentando mudar de vida. Abrindo um novo negócio, procurando um emprego, tentando um curso ou uma formação nova, enfim, tentando uma oportunidade de mudar um pouco a vida. E se eu dissesse que eu conheço um aparelho que mostra as chances de alguém dar certo ou de dar errado, de melhorar ou piorar de vida? Pois esse aqui é o tabuleiro de Galton. Quem bolou esse aparelho foi o Sir Francis Galton, que estava preocupado com a hereditariedade de características do nosso corpo lá no século XVIII. Antes de sabermos como herdamos as nossas características, ele saiu medindo todo tipo de padrão das pessoas. Circunferência da cabeça, altura, proporção de partes do corpo, tamanho do braço, por aí vai, para entender quais eram as tendências. E algo que ele viu em pouco tempo é que a medida da maioria dessas características caía em torno de uma média com alguma variação. A altura das pessoas, por exemplo, se você resolver examinar um grupo de pessoas bem homogêneo, como homens adultos japoneses nascidos depois da década de 70, você vai ver que a maioria das pessoas tem uma altura que fica próxima da média de 1,72. 1,60, 1,65, 1,80, 1,75, só que algumas pessoas são bem mais baixas e outras bem mais altas, com 1,40 ou 2,10 metros, só que mesmo assim elas vão seguir um desvio da média que o Galton chamou de desvio padrão. E para mostrar como as pessoas podiam herdar essa variação toda em torno de uma média, ele criou este aparelho aqui, que é um Kinkucks, que acabou ficando com o nome de tabuleiro de Galton. A ideia aqui é bem simples. São várias colunas aqui embaixo, onde eu vou jogar umas bolinhas lá de cima e elas vão cair. Só que para essas bolinhas caírem, daqui de cima elas vão encontrar esse monte de obstáculos no caminho, nos quais elas vão ficar batendo até cair em uma canaleta aqui embaixo. Todas as bolinhas começam desse mesmo ponto aqui de cima e têm as mesmas chances de descer por cada caminho aqui embaixo. Só que cada pino desses que as bolinhas encontram num tabuleiro bem alinhado dão para elas uma chance de meio a meio da bolinha ir para um lado ou para o outro, como se eu estivesse tirando cara ou coroa para decidir para onde eu vou no caminho. Para cada bolinha, por conta desses vários sorteios que elas vão fazendo enquanto elas estão caindo, o caminho acaba sendo imprevisível. Se eu solto a bolinha daqui de cima, eu não tenho como saber com certeza em qual dessas canaletas aqui embaixo que ela vai terminar. É o que a gente chama de uma caminhada aleatória ou o andar do bêbado, no nome do livro do Leonard Milojanov, que fala sobre o papel do acaso nas nossas vidas. Olhando para uma bolinha que eu solto aqui de cima e que vai cair, eu não tenho como saber o que ela vai fazer enquanto ela desce. Mas se eu usar muitas bolinhas, tem um padrão bem interessante que aparece. As canaletas aqui do meio, próximas da média, acabam bem mais cheias do que essas canaletas aqui da ponta. Isso porque, na média, a maioria das bolinhas vai tirar direita e esquerda no caminho na mesma proporção e vai acabar caindo nessa mesma região aqui.
algumas bolinhas vão sortear mais um lado do que o outro e vão acabar caindo nesses extremos aqui do ponto que estão bem longe da média. O que dá essa distribuição aqui que a gente chama de uma distribuição normal. Quando a gente compara as medidas de altura de uma população homogênea, como é aquela do Japão, ela segue esse tipo de distribuição aqui. Isso por conta do que acontece com a nossa herança de altura. Como são vários genes que dão a nossa altura, como várias dessas bolinhas que tem que se empilhar, a maioria das pessoas tem um tamanho em torno da média. Algumas pessoas vão acabar mais genes que contribuem mais para uma altura maior, ou vão ter acesso a mais nutrição e comer bem durante a vida e vão acabar em extremos mais altos. Enquanto tem outras pessoas que recebem menos genes que contribuem para a altura do que a média, ou passam por problemas de nutrição e vão acabar nas alturas menores. Não é exatamente uma distribuição normal, mas fica bem perto disso. O tamanho máximo que os nossos fios de cabelo podem ter, o tamanho dos dentes ou até das unhas também tende a ser assim. A maioria das pessoas vai ter uma medida que fica em torno de uma média, enquanto alguns caem nos extremos e acabam no Guinness. Só que esse caminho aleatório também pode se aplicar a mais coisas e o tabuleiro de Galton ilustra muito bem as consequências. Imagina que ao invés da altura, cada bolinha que eu jogar aqui representa o desempenho financeiro de alguém. E as colunas aqui embaixo vão marcar a medida que você quiser usar de sucesso, a medida que você queira. Realizações, músicas emplacadas entre as músicas de mais sucesso, livros bem vendidos, visualizações no canal, vidas mudadas para melhor. Quanto mais para cá, melhor essa pessoa se deu na vida. E cada pino aqui no caminho que a gente vai encontrar é uma decisão que a gente tem que tomar na nossa vida, ou mesmo decisões que acontecem fora do nosso controle, como quem vai contratar a gente ou com quem a gente se relaciona. Uma boa decisão, como apostar na carreira certa ou numa boa oportunidade de negócios, vai mandar você na direção do sucesso. Enquanto uma decisão ruim, como colocar dinheiro em um negócio que acabou dando errado, ou o acaso, como por exemplo, perder um bom emprego de uma coisa que não está no seu controle, mandam você na direção do fracasso. Essa corrida seria uma meritocracia, onde a mistura de boas decisões e de sorte no que você não controla deixam você em uma situação melhor. Enquanto quem não se esforçou, quem tomou as decisões erradas dessa vida ou quem deu muito azar, fica com bem menos. Eu mesmo consigo traçar o meu caminho aqui no tabuleiro. A minha família começou mais aqui para o canto. Tanto a minha mãe quanto meu pai são de famílias bem simples do interior de São Paulo que acabaram vindo para a capital buscando oportunidades e melhoraram de vida durante a urbanização. Uma das minhas avós até não foi nem alfabetizada e a minha mãe foi uma das primeiras, eu acho que a primeira pessoa da parte da família dela a ter ensino superior. O que já deslocou a minha bolinha bem mais para o meio em relação a de onde a família partiu antes mesmo de eu nascer. Os meus pais gastaram o que eles tinham e o que eles não tinham para poder me dar a melhor educação que puderam, o que deve ter me deslocado ainda mais aqui para a chance de sucesso. E eu estudei bastante, dei a sorte de passar no vestibular que eu queria ainda bem cedo e até onde eu sei, também fui o primeiro da minha família própria a fazer faculdade, só que dessa vez pública. Então eu acabei me deslocando ainda mais para cá. Aí eu continuei estudando e fui fazer a pós-graduação, que ainda dá mais condições de ter uma profissão mais bem paga, pelo menos em relação ao que um biólogo normalmente ganha. Fui fazer pesquisa, estudei mais, dei muita sorte nas pessoas que eu conheci e andei ainda mais para cá. Também dei a sorte de criar o meu blog, participar do Nerdcast e conhecer o pessoal do Jovem Nerd. Estudei mais, dei a sorte de poder participar do Nerdologia lá em 2013 e andei ainda mais para cá. No meu caso, pelo menos, quase todo o caminho que eu percorri aqui nessa direção eu posso atribuir à educação. E é por isso que eu dou tanto valor para a educação. Teve esforço meu, claro, teve muita gente importante na minha vida me apoiando, a Paloma está aqui fazendo esse vídeo, mas esse caminho todo que a minha família percorreu e que eu percorri dependeu de aprender e me capacitar. As habilidades e até as pessoas fantásticas que eu acabei conhecendo e que me deram essas várias oportunidades que eu tive durante a vida vieram sempre por conta da educação e eu com certeza não teria andado para cá sem isso. Parece justo, né? E é bem intuitivo. Quanto mais esforço, mais boas decisões e mais sorte, mais você consegue chegar perto do sucesso. Mais você se destaca e foge do padrão. Só que não é bem assim que a nossa sociedade funciona. Primeiro,
porque a sorte tem um papel muito maior do que a gente gosta de pensar. Várias decisões que mandam você para um lado ou para outro aqui não são você quem toma. Segundo, porque para ver essa distribuição acontecendo assim ao redor de uma média, eu tive que alinhar muito bem esse tabuleiro para garantir que as chances de cada bolinha ir para um dos lados é a mesma de ir para o outro. E se eu mexer um pouco no alinhamento do tabuleiro, dá para ver bem a influência do que acontece fora da nossa vida. Agora imagina que, por exemplo, a economia está indo muito bem, que muito dinheiro está entrando no mercado e agora as pessoas têm mais chances de um bom emprego, de progredir na carreira. Nesse cenário otimista, a chance de ir para um lado ou para outro não é mais meio a meio. Agora, nessas condições, a chance de cada decisão ou de uma interação dessas dar certo é maior do que dar errado. O que vai acontecer com todo mundo no caminho? Para poder simular um cenário desses, eu vou usar esse calço aqui para colocar ele embaixo do tabuleiro para fazer ele pender para o meu lado. Pronto, agora a gente pode soltar as bolinhas aqui e simular as nossas empresas na corrida da vida. Como agora todo mundo tem mais chances de vir aqui para o meu lado do que para o lado do fracasso, esse resultado acumulado fica assim. Foi só pender um pouco o tabuleiro mais para cá e muito mais pessoas vão parar nesse canto aqui em relação às simulações anteriores. É por competência dessas pessoas só? É porque elas tomaram boas decisões? Ou simplesmente porque com essa inclinação aqui, muito mais gente se deu bem? E se você viesse parar aqui, você ia achar que esse resultado positivo foi por causa do seu esforço ou por sorte? Mas e se a gente fizesse o inverso? E se a gente colocar agora esse calço do outro lado aqui para simular um cenário onde o mercado está em crise e é mais fácil dos negócios darem errado? Só ver o que acontece. Agora olha aqui quanta gente vai parar nesse outro canto e piora de vida. Dá para culpar quem está passando por essa crise aqui? E se você tivesse nessa situação, tivesse piorado de vida ou se endividado, você ia pensar que tudo deu errado por sua escolha ou por acaso? Sem levar em conta esse caminho aleatório, é bem fácil de culpar quem caiu aqui no prejuízo ou dar crédito para quem se deu bem sem saber que foi pura sorte ou azar. Terceiro, e o mais importante, na verdade, que eu queria discutir por aqui, porque além de ter um mercado melhor ou pior, na nossa vida as rodadas de sorteio não são tão justas. A gente não começa do mesmo ponto aqui no meio, bonitinho. Eu, você e todo mundo que está participando da vida, nesse ano aqui, não estamos aqui, nesse meio, prestes a cair. Não tem um botão de reset que vai trazer todo mundo para cá e dar as mesmas chances e as mesmas oportunidades de descer no sorteio. A gente está aqui no meio, no caminho já, no meio das interações, tomando as decisões e pagando pelas interações a cada dia. E mesmo quem acabou de nascer e ainda nem entrou nesse tabuleiro, não necessariamente vai começar aqui. Você pode ter começado a sua corrida de cá, porque os seus pais ou gerações anteriores não tiveram sucesso ou foram privados da chance de ter. E olha o que acontece se você começar de lá. Nós carregamos as relações, a cultura e o patrimônio das gerações anteriores. Os nossos pais, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso nome, a nossa cor de pele e muitas outras coisas já vão colocar a gente em um ponto ou outro desse tabuleiro bem antes de a gente tomar uma decisão. Olhando para alguém que acabou terminando aqui, do outro lado, pode parecer que essa pessoa fez por merecer e que, na verdade, foi ela quem tomou as decisões erradas que colocaram ela aqui no canto. Mas sem ela saber se ela partiu daqui, daqui ou daqui, e sem levar sorte em conta, fica bem complicado de fazer um julgamento certo. Durante a escravidão aqui no Brasil, por exemplo, nessa época, se você nascesse filho de escravizados, você começava aqui no canto, e o único caminho que você tinha disponível era continuar na mesma situação
preso na mesma canaleta. E mesmo depois, na verdade, da escravidão acabar, não quer dizer que tudo se resolveu e tudo mudou. A maioria dos descendentes de quem foi escravizado ainda começa a corrida dali, sem muito amparo familiar, sem condições de ir para uma boa escola ou de chegar numa situação de enfrentar um estágio não remunerado para ganhar a experiência necessária para depois ter uma carreira que vai pagar melhor. Por mais que a cada interação o resultado dessa pessoa possa melhorar a vida dela, o resultado final é esse aqui. A maioria termina a corrida bem mais próximo de onde começou, e mesmo quem tomou boas decisões ou deu sorte e veio na direção do sucesso, ainda tem muito tabuleiro para essa pessoa percorrer antes de chegar aqui nas canaletas de mais sucesso. Mesmo com muita chance e com muita sorte, o caminho às vezes simplesmente é longo demais para quem começou do canto de cá. E quem chegou aqui no sucesso, ainda assim precisou percorrer um caminho muito maior do que quem começava aqui do meio. E já dá para imaginar o que vai acontecer com quem começa na situação oposta. Se você já começou entre os que nasceram nessa ponta de cá, o jogo já começa bem mais favorável. Boa educação, boa alimentação, saúde e tempo para se dedicar aos estudos em uma boa escola, apoio financeiro. E aí, olha o que acontece se você nascer nessa outra condição. Quando você começa desse lado aqui, é muito difícil de se dar mal. Mesmo algumas decisões ruins ainda vão deixar você aqui dentro dessa zona de conforto. Você vai ter que ter muito azar e tomar muitas decisões ruins para você percorrer o caminho todo e terminar aqui do outro lado. Aliás, segundo uma pesquisa de 1998 que entrevistou vários empresários e empreendedores americanos, sabe qual foi a principal característica entre os empreendedores de sucesso? Potencial, bom desempenho em testes psicológicos desde a infância, foco na carreira, mindset de vencedor? A principal característica de sucesso foi conseguir capital para executar as ideias. Mais do que qualquer decisão aqui no caminho, ter a chance de colocar a ideia em prática foi o maior pré-requisito. O mais necessário foi ter um ticket para poder entrar nessa corrida. E quem está aqui não necessariamente percebe isso. Do ponto de vista de quem fez esse caminho, de quem partiu daqui e terminou nas canaletas de sucesso, é bem fácil você olhar para as decisões e pensar que as pessoas têm o que elas merecem e que o mundo é justo com todo mundo que se esforça e sabe o que faz. Do ponto de vista de quem termina aqui, só foram boas decisões no caminho. Ou pelo menos decisões que ainda terminam mais ou menos por aqui numa boa situação. Quando o segredo foi começar o jogo do melhor lado. Esse ponto de partida aqui, ele é muito mais importante do que parece. No Brasil. O Brasil está entre os países que tem o que os pesquisadores da área chamam de piso grudento. Quando a gente vê as chances de transição social das pessoas em países como o nosso, a chance de elas caírem mais para lá ou mais para cá no tabuleiro do que o ponto de onde elas partiram, a gente vê que não é uma distribuição normal daquelas que a gente viu no começo do vídeo. O que a gente vê é um acúmulo bem maior nos cantos. Quem começa aqui tem muito mais chance de sucesso do que quem começa do lado de cá e vai parar aqui. E quem começa aqui, mesmo tendo talento, mesmo tendo bastante chance de sucesso, vai ter muito menos chance do que quem começa do meio ou da ponta. Quem começa do lado desfavorecido do nosso tabuleiro tem muito menos chances de mobilidade social. Na nossa meritocracia, o jogo é bem mais desbalanceado. Por outro lado, como eu falei, o que me fez andar aqui no tabuleiro foi me educar, e essa para mim é a melhor ajuda para a maioria das pessoas que nascem mais para o canto de cá. Educação não é a garantia de que você vai melhorar de vida, a gente ainda precisa de uma boa pitada de sorte na nossa vida e de boas oportunidades no caminho, mas educação com certeza dá mais condições de a gente poder aproveitar as poucas chances de cair um pouquinho mais para cá a cada rodada. E se eu puder despertar um pouco da sua curiosidade pelo mundo e do seu interesse por continuar aprendendo e se educando para o resto da vida, se eu puder servir como um desses pininhos aqui que vai mandar a sua trajetória um pouquinho mais para o caminho do sucesso, um pouquinho melhor, eu já vou poder retribuir com a sorte e com as oportunidades que eu tive na minha vida, e com certeza isso vai me dar muito orgulho. É isso aí, né? Esse vídeo, ele mostra, né,
com uma forma de representar visualmente a questão das oportunidades, né, que tornam a situação do preso, que gerou polêmica aqui, polêmica inclusive justa, né, correta, né? Esse vídeo explica bastante a nossa situação atual, né? Ela começa já largando, né, de uma posição ruim, e a nossa forma de agir como sociedade, né, de cria-se um grande moedor de gente, né? O Estado ele já elimina automaticamente, de maneira arbitrária e ilegal, quem está do lado da extrema-direita, lá no finalzinho, lá no comecinho, né, das barras. O Estado já tem uma política de eliminação quem cai ali, né? Então a gente tem que refletir, né, por que essa situação está dessa forma, né, antes de querer buscar um culpado. Então, peraí, deixa eu voltar para cá. Polêmica, aula polêmica. Então, tivemos aí, retornando aqui, o conceito do cidadão do mundo, cidadão universal, né? Que surgiu na ideia na Guerra Fria, né? Quando terminou a Guerra Fria, em 1990, caiu o Muro de Berlim. Né? E as principais decisões mundiais são mais tomadas na ONU, mas no Fórum Mundial Econômico e no Fórum Social Mundial, e defensores da cidadania plena e da politização dos conceitos, responsabilidade social e sustentabilidade são defendidos. Né? Cultura plural, política correta, economia sustentável, empresa responsável e cidadã são algumas das principais ideias agregadas ao conceito tradicional de cidadania. Você vê, ó, além dos direitos básicos que a gente está discutindo aqui, atualmente discutem-se outras questões que devam ser respeitadas para que a pessoa tenha a sua individualidade plena, que ele seja um cidadão. Né? Levar em consideração a pluralidade cultural, temos diferentes culturas, apesar do mundo estar globalizado, e você olhar um jovem em países diferentes e ele está mais parecido. Você pega um jovem de Berlim, um jovem do Brasil. Se você olhar as coisas que eles gostam, tem muita coisa em comum, né? O jeito que eles se vestem. As pessoas estão cada vez mais globalizadas, né? A pluralidade cultural, ela ainda permanece, tá? Ela recebe uma atenção maior para você preservar a cultura, né? Política correta, né? O combate à corrupção, economia sustentável, cada vez mais em voga, né? O que está acontecendo aí no Brasil, vocês estão vendo, né? Atacando fogo nas florestas, está todo mundo parando de comprar, né, a carne daqui, porque não é uma política sustentável, é burrice, está contra o mundo, né? Empresa responsável, aquela que não destrói o meio ambiente, né? E cidadã, né? Aquela que tem responsabilidade social. Uma empresa... Isso é uma coisa que eu vi quando eu fui para a Alemanha, eu vi uma coisa que eu fiquei maravilhado. Tinha um lugar que eu fui, tinha um cartaz protestando contra o Google, né? Era um protesto contra o Google na Alemanha, né? Aí eu fui ler o que estava escrito. O que acontece? Eles iam botar um campus. Campus é tipo é como se fosse uma faculdade Google, né? Só que gerando trabalho, né? Eles iam botar um campus da Google num bairro. Eles iam comprar algumas casas ali, iam derrubar as casas e iam fazer um campus. E as pessoas eram contra. Os alemães eram contra a Google, contra esse campus. Olha que interessante, né? Aí você imagina aí, né? Pô,
Você daqui, né? Talvez tenha imaginado, pô, como é que os caras são contra a Google, cara? Burrice, né? O campus vai trazer emprego, vai botar lá a universidade lá, vai contratar gente, né? Vai trazer emprego, a economia vai melhorar. Campus da Google, bairro, pô, mas que gente burra, né? Cara, olha só. Os alemães, eles eram contra a ida da Google para o bairro para acontecer uma coisa que é chamada de gerentrificação. O que é gerentrificar um bairro? O que significa isso? Papo reto para tu entender rápido é tipo é gourmetizar o bairro, né? É a playboyzar o bairro. O bairro toscão, ele fica gourmet. O que é isso na prática? A gerentrificação, que o alemão era contra a Google, se dá em primeiro lugar. Quando um campus desse vai para um bairro que está meio zoado, ele impacta a vida de todo mundo, porque os aluguéis eles vão começar a aumentar. Você vai começar a valorizar o bairro, né? Então, os aluguéis vão começar a aumentar, a comida, né, vai começar a ficar mais cara, porque tem os funcionários da Google, que é meia dúzia, né? Não é nem tanta gente assim. Tudo automatizado, né? Vão botar meia dúzia lá estudando. Então, os restaurantes vão ficar mais caros. O custo de vida do bairro, que era de uma forma, ele vai mudar completamente, cara. Ele vai impactar completamente. Tu vai começar, de repente, você tá lá morando há anos na casa que era da tua avó, da tua bisavó, acostumado ali com a tua economia doméstica certinha, fechando as contas, pagando tudo bonitinho. Cara, de repente vai vir uma porcaria de uma empresa americana, entendeu? E vai acabar com a tua vida, cara, porque vai ficar tudo mais caro, tua casa vai ficar mais caro, o aluguel vai ficar mais caro, vai ficar tudo caro, imposto, as taxas vão aumentar, a comida vai ficar mais cara, vai ficar tudo mais caro. Então, olha que interessante, o alemão, ele é contra o Google, cara. Contra o campus do ninguém quer essa desgraça lá. Sai daqui, né? Sai do meu bairro, não quero isso aqui. Olha que interessante, né? Onde que a gente teve gerentrificação aqui no Rio? Quem consegue? Em primeiro lugar, vocês entenderam o conceito de gerentrificação? O que é? Esse exemplo da Google? Vocês entenderam? É a gourmetização do lugar. Correto. Gourmetizou, né? Gourmetizou a parada. Tu estava pagando baratinho, de repente veio a empresa lá e gourmetizou tudo e aí ficou tudo caro. Qual que é o bairro aqui no Rio que gerentrificou? Quem consegue responder essa? Não sei se vai ser correto, mas eu penso na Barra da Tijuca. Será? Pega a visão. A Barra foi um negócio construído no meio do nada. É, porque aquilo ali era tudo mato até, sei lá, uns 40 anos atrás, sei lá. Legal. E se desenvolveu muito rápido. Legal, legal. Olha só que interessante. Gerentrificar parte do suposto de que uma coisa já existia e ela foi alterada. Entendeu? Então a Barra ela não tinha nada, ali era mangue. Era areia, areal. Então, um projeto de urbanização gerentrificou ali, não tinha nada, ninguém morava ali. Agora, sabe onde gerentrificou aqui no Rio? Ali no Porto Maravilha. Ali onde botou o Museu da Globo, ali o Museu do Amanhã, botou o aquário, botou aquelas paradas todas. Houve uma gerentrificação, e pior, né, no governo do Eduardo Paes, houveram casos em que as pessoas foram expulsas. As casas ali no Morro da Providência, ali nas comunidades que tinham ali ao redor, teve caso de máquina da prefeitura quebrando tudo, cara. O cara lá morando lá ainda. Entendeu? Foi o caso das vigas que roubaram, né? Derrubaram aquele viaduto e roubaram as vigas. Aí até o Trump falou que ia botar uma Trump Tower ali. Uma palhaçada. Cara, o que aconteceu com o bairro ali ao redor? Gerentrificou, cara. Gourmetizou, botaram lá o lance das escolas de samba ali, aí ficou tudo caro. Entendeu? Verdade. Interessante, né?
olha onde mais gentrificou aqui no Rio. Ali no Santa Teresa, né, deu uma gentrificada. O pessoal é resistente ali. Então, se você pensar, imagina aqui no subúrbio que a gente tem vários bairros aqui no subúrbio, várias regiões de bairros, né? Que são muito bons. Casas, tem vilas, as pessoas vivem bem. Isso é distante do centro, mas são ótimos para se morar. Imagina que tu pega lá um bairro desse, tranquilo, que tem, né, tem essas virtudes, aí o cara vai lá e coloca uma empresa ali, uma empresa multinacional ali. O que acontece? A gentrificação, além dela ela mexer com a economia das pessoas, pode acontecer uma coisa também com relação ao meio ambiente. Dependendo do tipo de indústria que for instalado ali, a indústria pode começar a poluir, pode começar a estragar o ar. Então, esses conceitos tornaram as indústrias, não é bagulho de miliciano, de vagabundo, de bandido, não. É um troço sério, tá? Empresa séria. Não é bagulho de velho da van, não. Eu sou vagabundo. Estou dizendo de empresário sério. Né? Então, esses empresários, eles como é que eles pensam em função dessa forma de pensar nova? Pensam o seguinte: o lugar onde eu vou botar minha indústria vai causar um determinado impacto, vou ter que ter responsabilidade social. Então, eu vou fazer o quê? Uma ONGzinha aqui para devolver alguma coisa para a população de onde eu estou detonando tudo. Então, fazem-se escolas, fazem-se situações para plantio. Tudo isso para quê? Para melhorar a imagem da empresa, para vender ação. Então, para os investidores da empresa poderem ter uma boa imagem da empresa alinhada com esses valores que o mundo hoje se discute. Então, as empresas elas têm responsabilidade social. Tá? Isso é uma responsabilidade social em função que a empresa ela exerce uma cidadania. Né? Então, aqui no Brasil, né, a gente tem, inclusive, até isso impacta até eu e você diretamente. E foi o Estado Novo, a Revolução de Getúlio. Getúlio, dentro de uma ditadura, né, o Getúlio colocou o Estado Novo para funcionar, ele criou determinados direitos que não existiam, populistas, né, e serviram para a gente e que, hoje em dia, os deputados do Congresso, na ideia que eles tentam implantar na cabeça das pessoas, né, visa que a gente tem que agredir esses direitos que foram conquistados naquela época, porque eles são arcaicos, são errados. Mas, por exemplo, um dos direitos garantidos na Constituição é a gente aqui, cara. O menor aprendiz. Isso é uma lei de Getúlio que diz que lá uma certa porcentagem de acima de 100 funcionários, toda a indústria é obrigada a criar, né, uma situação de aprendizagem. Né? É obrigada a devolver isso. Isso na Constituição lá, de 34, se eu não me engano, de Getúlio. Olha que doideira. A gente existe aqui hoje, a gente está tendo essa aula hoje por causa de um direito conquistado por um ditador, né? Mas naquela época. E as pessoas, você abre o jornal, você vê todo mundo tentando acabar com esse direito. O Brasil está num ciclo de destruição de direitos, né? Que não é a solução, é o contrário. Esses direitos eles foram conquistados porque percebeu-se, herdou-se conhecimentos e necessidades de soluções. E hoje em dia o cara ele não tá nem aí se isso teve um fundamento para existir. Não está nem aí, ele quer destruir, quer acabar. Ele acha que assim ele vai ganhar mais voto e vai botar a galera dele ali naquele lugar que hoje em dia é ocupado pelo Estado e pelas leis vigentes. Então, o Getúlio, ele garante, por exemplo, que você receba a tua grana aí, cara. E eu esteja aqui dando aula para vocês, por exemplo, só um direito conquistado. Né? Imagina a força que se faz hoje em dia para acabar com esse direito que a gente está tendo aqui hoje. Você abre
Esse ano eu devo ter lido umas 4 reportagens, mais ou menos, tentando destruir o direito aqui que assiste a gente. Né? Então, ó, a história das constituições no Brasil são bem interessantes, né? Tem um caminho muito interessante com relação a isso. A primeira Constituição foi em 1891, quando houve o golpe, né? Quando Dom Pedro foi deposto. Né? Então, a primeira Constituição republicana, o Brasil virou república por causa dos movimentos da época, né? De ismo e tal, culminaram nisso. Né? Lista cidadã limitada, pois foram excluídos, ó, naquela época, ó, analfabeto e mulher e militar de baixa patente não é gente. Quando deixou de ser império e foi promulgada a república, né? Aí. Depois veio a Constituição de Vargas, 34. A Constituição, ela implementou o voto feminino, voto secreto, lei trabalhista, destruíram agora, recentemente, e ensino primário público. E o Senai também foi criado nessa época aí. Né? E aí, ó. Quando põe para exibir aqui, sai esses troços. Pronto. Aí a Constituição, Getúlio aí, ó. Vargas, ditador, tá? Populista, querido aí pelo povo, desenvolvimentista, criou-se um projeto de industrialização do Brasil muito grande, né? Aí teve o golpe, ó. Estado Novo, ó. Aí o Getúlio foi eleito e depois ele meteu um golpe, né? Na época da pré-Segunda Guerra Mundial, você tinha ainda muita influência de ideias fascistas. Né? O ideal fascista aqui no Brasil tinha o integralismo, que era como se fossem os bolsonaristas aí, de verde e amarelo na rua, né? Só que pior. E no Brasil tinha o Getúlio, ele gostava das ideias do Mussolini, né? Gostava das ideias fascistas. Tinha um caudilismo aqui na América do Sul, né? Então, tinham muitos coronéis, tinham ditaduras nessa época. E aí ele meteu essa Constituição aí, ó. Constituição de 67, aí foi o golpe. O general Heleno conseguiu, né? Estava lá nessa época. Ele organizou, durante a ditadura militar, né, uma Constituição que legitimava o regime político, ditatorial, e, por conseguinte, restringir os direitos políticos e civis dos cidadãos, os atos institucionais, né? Pior do que o outro. Aí acabou essa bagunça, né? Botaram esses milicos naquela época, né? E aí o que aconteceu? Eles entregaram um país quebrado, resetado, e aí houve-se necessidade de criar energia direta já e promulgar a Constituição de 1988. Tem um vídeo aqui que é bem interessante sobre essa época. Vou dar uma risada aqui. Olha lá. A maior novidade nesta Constituinte é que pela primeira vez na história o povo vai poder participar. Você também pode chegar à Constituinte, enviando sugestões suas ou através de seu sindicato, entidade de classe, associações de moradores. As subcomissões, 5 a 8 sessões para ouvir entidades. Ou você poderá participar das 30.000 assinaturas, patrocinadas por 3 entidades, para que seja apresentada a proposta de emenda ao projeto da futura Constituição do país. O Diário da Constituinte já foi às ruas para ouvir o povo. O que o senhor espera da Constituinte? Eu? Nada. Nada.
Por quê? Porque o povo brasileiro não faz nada. E os constituintes podem fazer alguma coisa? Não fazem nada. Nada. Porque os constituintes, eles querem é o salário deles. E eles não vão incomodar com o povo. Por que não acreditar na Constituinte? Isso quer dizer que não acredita na Constituição. Não acredita na lei. Porque a Constituição é a lei das leis. Nos regimes tirânicos é que não há lei. É a vontade do tirano. A campanha das diretas, muitos não acreditaram. E deu certo. O voto analfabeto, muitos acharam um absurdo. Eles votaram outra vez. Votaram certo. Por isso a Constituição vai, sem dúvida nenhuma, ser uma boa Constituição, principalmente para os pobres, para os necessitados. E se a Constituição, como qualquer obra humana, tiver erros, haverá condições de emendá-la, de fazer com que esses erros sejam corrigidos. Você sabe o que é a Constituinte? Sei. O que é? É a lei máxima de um país. E o que você espera dessa lei máxima do país? Ah, muitas coisas, né? Tipo, como é que essa nova lei pode mudar a minha vida e a vida da minha família? Você me pergunta por que a Constituição poderá fazer com que melhore a sua vida e dos seus pais? Eu respondo, a Constituição é a democracia. Só há democracia onde há Constituição, onde manda a lei. Nos Estados Unidos, na França, no Japão e outros países, porque são democracias, têm uma Constituição, a vida é melhor para todos, principalmente para aqueles que são pobres, aqueles que têm menores condições de vida. Por isso, eu quero dizer que a Constituição vai melhorar a vida sua, das crianças do Brasil, de todos os brasileiros, principalmente os necessitados. Pergunta você gostaria de fazer, por exemplo, ao Dr. Ulisses Guimarães, que é presidente da Constituinte? Eu não gostaria de perguntar, gostaria de pedir a ele que refletisse muito sobre a educação e saúde em todo o país. A educação e a saúde são valores essenciais. A saúde é a base da raça. Não adianta ter condições para que possa haver educação, para que possa haver até riqueza, se não houver saúde. Portanto, é necessário que a Constituição fixe aquilo que é fundamental para que, através de leis posteriores, a saúde seja prioritária. E o mesmo acontece com a educação. A democracia está relacionada com a educação. Quanto mais educado é o povo, melhores condições para escolher bem os seus deputados, os seus senadores, os seus governantes. Por isso é fundamental que haja escola para todos e, mais do que escola, que as crianças possam permanecer, continuar nas escolas. O que não acontece no Brasil é o grande mal do Brasil. Gostaria de perguntar o seguinte, será quando que vão concluir essa Constituinte? Constituição? A Constituição vai ser elaborada inicialmente por 24 subcomissões. Posteriormente, pela votação e pelo debate em 8 comissões. E, finalmente, por uma comissão chamada de sistematização, para depois ir no plenário, onde haverá a votação decisiva. Eu entendo que a Constituição deverá ser promulgada no mês de dezembro. Se puder ser a 15 de novembro, será uma data histórica para um acontecimento histórico. É isso aí. Isso aí é o Ulisses Guimarães, vocês que não conhecem ele. Era uma pessoa influente nessa época. Eu era moleque, né? Eu vi isso aí acontecendo. Ele aparecia toda hora na TV. Ele foi uma das pessoas que liderou as diretas já, quando terminou o regime ditadura, né, o regime militar. Houve a transição. Houve a anistia. Então, os presos políticos voltaram, os exilados políticos voltaram, militares resetaram, não se houve uma resolução de crime, de nada, passou um pano e continua como está e vamos embora, seguir para frente. Aí houveram os movimentos de diretas, porque a eleição antigamente ela era indireta, né? Votava numa legenda ou num deputado e eles é que escolhiam o presidente. Troço esquisito, né?
E aí houve a necessidade de transferir para o povo. Curiosidade é que, a primeira curiosidade é que nessa época, até reflete um pouco das perguntas aí dos caras, né? A Constituição brasileira realmente é incrível, é muito remendada, mas é incrível, tem leis, como até o Yuri falou, né? Muito bem, temos leis que foram utilizadas com base na Declaração dos Direitos Humanos e principalmente influenciado no bem-estar social francês. A França, né, tem-se muito funcionários públicos, né, ajudando as pessoas, é incrível. Isso foi muito copiado de lá, da França, modelo da França de bem-estar social. O problema é que foi o que o cara falou no vídeo, né? Começou de trás para frente. Primeiro você deu direito social para depois você dar direito político. Né? Problema aí da nossa história. Só que algumas curiosidades. Essa Constituição nossa brasileira, ela foi acho que foi a mais demorada que existiu para terminar, porque outros países que implantaram constituições fizeram isso em uma semana, média, né? 3 dias, uma semana, já estava tudo pronto, né? O do Brasil demorou, acho que 9 meses para sair, né? E nunca viu um troço desse. Então as pessoas estavam de saco cheio, pô. Essa Constituição que não acaba nunca aí, o que está acontecendo? E aí você pode ver que a descrença das pessoas com relação à Constituição, nessa época, é muito parecido com o que acontece hoje em dia, mas naquela época, em 1988, 89, a gente tinha hiperinflação, a gente tinha uma crise, tinha uma recessão financeira que talvez vocês vivam agora. Né? Eu viva de novo, né? A gente vai talvez enfrente uma situação de recessão econômica muito forte. Naquela época a gente tinha inflação de 80% em 15 dias. Imagina, o preço do troço aumentar 80% em 15 dias. Estava reclamando do preço do arroz, né? Naquela época você tinha hiperinflação. Sarney deixou o país quebrado, né? Então, o que acontece? Nessa época de hiperinflação, você via muito os políticos se reunindo para votar em aumento de salário, enquanto que o salário mínimo abaixava e o valor da moeda, a gente não tinha moeda, a moeda ficava trocando toda hora, né? E enquanto o cidadão perdia o poder de compra, acontecia o que era chamado de arroxo salarial, estava na TV, né? Ao mesmo tempo você via os deputados votando a favor para todo mês aumentar o salário deles, né? Isso gerou uma revolta violenta no povo, uma desconfiança absurda nos constituintes. Por isso que aquele coroa falou, vão fazer o quê? Não vão fazer nada. E o Ulisses de Guimarães, ele foi conhecido também por uma frase muito célebre. Ele fala que traidor da Constituição é traidor da pátria, né? Essa é a primeira, né? Quem trai a Constituição trai a pátria. É interessante isso aí nesse momento que a gente vive, mas o Ulisses de Guimarães falou uma coisa que o sistema presidencialista do Brasil é um erro, a opinião dele na época, porque a tendência é o povo escolher cada vez políticos piores. E cada vez vai piorar a escolha. Na época, quando ele falou essa frase, eu não entendi, todo mundo não entendeu, ficou xingando ele, mas faz sentido, né? Ele achava que um sistema parlamentarista com primeiro-ministro, né, poderia ser melhor para o Brasil, porque você vota direto nos deputados, os deputados escolhem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro faz merda, ele cai e eles escolhem outro. Né? Então, um regime presidencialista, ele já começa no segundo dia que ele é eleito fazendo campanha. 4 anos de campanha política. Um porre isso aí. Cada vez mais as pessoas escolhem piores. O Ulisses de Guimarães disse isso naquela época, né? Quem deu ouvidos. E o curioso foi a morte dele, né? Pode de conspiração, não, mas dizem que assassinaram ele, dizem, conspiração. E ele morreu num acidente de helicóptero. Ele sumiu e até hoje não encontraram o corpo. Né? Conspiração isso aí, mas quem sabe exatamente o que aconteceu com o Ulisses de Guimarães? Ele sumiu. E antes de morrer, outra coisa que revoltou os brasileiros, também eu lembro na época, foi o seguinte, você tinha
a Câmara Legislativa estava funcionando e, paralelo à Câmara, você tinha a Assembleia Constituinte. Então, enquanto o Congresso funcionava, tinha a Assembleia Constituinte do lado também funcionando. Por isso que demorou pra caramba. Foi uma bagunça isso aí, né? E os deputados constituintes, os que criaram a Constituição, todos eles se deram uma medalha de ouro constituinte, né? Foram descobrir isso há pouco tempo atrás, né? Eles se presentearam, né? Isso causou muita revolta, né? Pô, os caras ganham ouro, pô, passadas, né? Brasil, essa bagunça aí. Então, essa é a história da Constituição de 88. Você vê que na ditadura você não tinha os direitos, né? Então, quando terminou a ditadura, vai ter o quê? As pessoas vão ter direitos. Então, o Ulisses Guimarães, até por questão de ele ser um político, né? Ele fala toda hora, né, que a Constituição é para os pobres, é para facilitar os pobres, é para melhorar a vida dos pobres. Na verdade, a Constituição ela tem essa ideia de beneficiar, né, o pessoal do lado de cá, né, lado daquele esquema de tabuleiro lá do Átila, né, o pessoal do lado de cá, né, a Constituição ela tem essa ideia, né, de bem-estar social, de ser garantista, garantir direitos sociais, garantir, né, a gente vê aí o SUS, né, sistema de saúde, sempre zoado, mas está aí, né, funcionando. Então, o SUS ele foi a implementação do sistema de saúde e tentava seguir o que está na Constituição, universalizar a saúde. A ideia do SUS foi essa. Antes era INAMPS, e só quem tinha carteira assinada tinha direito a ser atendido em hospital público, mal atendido, né? INAMPS. Depois fizeram um SUS para seguir a Constituição. É um dos maiores sistemas de saúde do mundo, né? Zoado ou não zoado, pelo menos ainda tem, né? Ainda tem, pelo menos. A ideia de implementar a Constituição. Então, foi conhecido como a Constituição Cidadã, restabeleceu eleições diretas para cargos de presidente, governador, prefeito, né, vereador e deputados. Né? Definiu mandato presidencial de 5 anos, depois caiu para 4, né? Bom. Ia ser 2, né? Estabeleceu voto direto, o direito de voto para analfabeto. Cara, analfabeto não votava, né? Que doideira, né? O voto facultativo para vocês, né, de 16 a 18 anos, facultativo, podem participar. Sistema pluripartidário, não tem que nem nos Estados Unidos, né, democrata ou republicano, só tem 2, né? Não. Você tem um pluripartidarismo. Colocou fim à censura em meios de comunicação, acabou com a censura no país. Foi muito importante. Obras de arte, música, filme, teatro, etc. Né? Essa foi a Constituinte de 88. Então, aí, quando ela foi promulgada, né, fizeram ela num formato de livro de bolso, pequenininho, né, para todo mundo ler, todo mundo consultar. Quando promulgou, teve essa festa aí. O Ulisses Guimarães sempre aqui no meio, né? Você vê que a desconfiança com relação aos constituintes na época era tão grande que Ulisses Guimarães, que ele foi o presidente da Constituinte, ele aparecia toda hora na TV, ele se candidatou como presidente, né? E teve, sei lá, 5% de votos. Votaram no Collor, né? Escolheram o pior. Cara, tamanho foi a revolta do brasileiro com relação aos políticos, né? Nossa democracia é uma democracia muito jovem, ela precisa de ajustes, né? Então, a luta pelo direito à igualdade racial... eu vou parar aqui no... Isso aqui é interessante, né? Vou falar de Martin Luther King. Eu vou parar aqui, né? E na aula que vem a gente continua no slide 27, e aí eu passo umas tarefas para vocês com relação ao que a gente estudou hoje. Tá? Tem uma tarefa pronta aqui. Eu acho que eu vou passá-la logo.
Deixa eu mostrar aqui. Vou botar aqui, ó. Uma tarefa que já está mudando de assunto. Então, a tarefa cabe aqui. Então, ó, eu vou soltar para vocês, eu vou atribuir para vocês essa tarefa aqui. Vocês vão criar um documento para mim, que nem vocês fizeram antes, né, gente? Criar um documento do Word e compartilhar ele comigo. Da melhor maneira que vocês conseguirem. E amanhã a gente vai vendo quem conseguiu, quem não conseguiu, tá? Então, você tem, ó, a questão sobre a cidadania. Você vai relacionar, ó, vai procurar e vai responder, ó. Você pode botar só as respostas ou pode copiar isso aqui e colocar no Word, tanto faz, tá? Aí você vai procurar e responder, ó, qual é a relação de cidadania e direito civil? Vai me dar essa relação. Tá? Ao longo da história, como é que surgiu o conceito de cidadania no mundo ocidental? Tá na apresentação, falei. O que é o contrato social de Jean-Jacques Rousseau? Já falei, né? Quais são os principais pontos da Declaração dos Direitos Humanos? Eu li alguns. Como se deu a conquista da cidadania do Brasil ao longo da sua história? Olha aí, ó. Através daquelas revoltas, aquelas lutas armadas, aquelas revoluções. Chegou, né? Explique, dentro do contexto histórico, o contexto cidadão do mundo. Né? As principais decisões não são mais tomadas na ONU. Quais são os mecanismos que eu comentei? Quais foram as principais mudanças estabelecidas na Constituição brasileira? Acabei de ler. Aqui, ó, não. Aqui não. Aqui eu vou explicar amanhã. Tá? Ó, ser cidadão, sim. Ó, concepção da cidadania é importante. Ser cidadão. O que é Estado de Direito? Falei. Aqui não. Cidadania de marcha eu vou falar. Aqui, ó, 5 fatores que afetam diretamente o exercício da cidadania. Quais são os problemas encontrados no sistema... Aqui não. Sistema eleitoral brasileiro não, que eu não falei ainda. Como a imprensa, não. Qual o mecanismo utilizado pelo governo para se manter no poder? Pode responder. E 5 cidadãos exemplares no país. Então, ó, já dá para passar, você vai responder o que você conseguir. Tá? Ainda tem algumas coisas aqui que eu vou terminar de explicar, mas eu já vou atribuir para vocês irem ganhando tempo. Tá? Tá atribuído. Vai aparecer para vocês daqui a pouco. Tarefa. E aí vocês podem terminar ela aí fazendo já para ganhar tempo, tá? Responder o que vocês conseguem. E o que tiver dúvida, fala comigo aí na aula que vem. Tá, beleza, galera? Tá bom, professor. Beleza. Fechou? Então, ó, vou parar de gravar aqui.